Olá a todos, bem-vindos a mais uma palestra do primeiro meeting virtual promovido pelo CRFMS. Eu sou o farmacêutico Natan de Davi, mestre em farmácia pela Universidade Federal, e hoje vim falar um pouco para vocês sobre as novas terapias para o câncer, quais são as perspectivas e o desafio para esse setor. No primeiro momento, nós precisamos entender de uma forma bem clara e simples o que é o câncer. Basicamente, o câncer é o nome dado a um conjunto de doenças relacionadas que tem como principal característica a proliferação celular descontrolada e a capacidade de invasão de tecidos adjacentes. Mas como que o câncer se origina? Basicamente, através de mutações. Mutações essas que em alguns genes específicos, chamados de oncogenes, ou genes supressores tumorais, conferem a estas células mutadas vantagens sobre as células normais, fazendo com que essas tenham algumas características que predisponham ela a se tornar uma célula tumoral. Quais são essas características? Resistência à morte celular, esse é um primeiro ponto. Todas essas funções são codificadas por esse grupo de genes citados anteriormente. Intensa indução de angiogênese, intensa criação de novos vascularização tumoral, também ativação e a capacidade de invadir tecidos adjacentes e se espalhar para outros locais, outros tecidos. São algumas das características que a célula tumoral adquire. Mas por que é tão importante falar de câncer? Quando observamos o último levantamento global feito pela OMS, um programa chamado GloboCan, feito em 2012, percebemos que os números dessa doença, a incidência dessa doença é extremamente assustadora. Naquele ano, foram diagnosticados 14,2 milhões de novos casos de câncer. A partir daquele estudo, foi projetado para 2015 que esse número de novos casos ao ano iria subir para 15,2 milhões. Já para 2020, que ainda vamos chegar lá, o número estimado de novos casos anuais é 17,1 milhões de novos cânceres. E para 2025 a progressão continua, chegando a um total de 19,2 milhões de câncer. Mas não são só os números sobre a incidência de novos cânceres, e sim os números também de mortalidade do câncer que causam perplexidade. Vejam esse dado dos Estados Unidos. Entre 1950 e 2003, um moleque aí de 53 anos, o número de mortes ocasionadas pelo câncer praticamente não variou. Se levarmos em consideração as outras principais causas de morte, como doenças cardiovasculares, percebemos um decréscimo relativamente muito grande, passando o câncer quase a ser a principal causa de morte lá nos Estados Unidos. No Brasil não é diferente, mas ainda um pouco mais preocupante ao meu ver. Observem a linha azul. Os dados do Brasil estão disponíveis a partir do ano de 1979 até 2014. A progressão da linha azul é uma crescente, ou seja, essa é a taxa bruta, a taxa que calcula o número de casos totais. Então vejam que no Brasil a incidência de câncer vem aumentando, bem como o número de mortes ocasionadas pelo câncer. Esse mapa representa a mortalidade do câncer no mundo. Os países em vermelho, quanto mais forte a cor do vermelho, maior é a mortalidade do câncer, e aqueles em azul é onde o câncer tem menor mortalidade. Vejam que no Brasil a cor é neutra, porque o Brasil ele está na média da mortalidade de câncer mundial, que gira em torno entre 100 a 102 mortes a cada 100 mil habitantes. Lá em cima, talvez não dê para ver, mas o principal tipo de câncer que mais mata é o câncer de pulmão. Por que isso? Principalmente pelos seus fatores de risco. Os fatores de risco para o câncer, aqueles que são intrínsecos, ou seja, de predisposições genéticas que a pessoa carrega, gira em torno de 5 a 10%. Já os novos casos de cânceres que levam em consideração fatores externos ou ambientais, esses sim correspondem a mais entre 90% e 95% do total de novos casos. E adivinha quem é o líder de novos casos? O cigarro e o tabaco nas suas mais diversas formas de consumo. Outros fatores externos que influenciam muito é a radiação solar, a dieta
E também a falta de atividade física. O perfil das pessoas vem mudando, nossos hábitos alimentares, a nossa rotina vem mudando e isso também muda o nosso organismo e predispõe algumas vezes à formação de novos casos de câncer. E como que se trata o câncer? Basicamente de duas formas. O tratamento do câncer ele pode ser local ou sistêmico. Quando local, através de procedimentos cirúrgicos, da remoção cirúrgica desse tumor, ou aplicação de radiação, a radioterapia. Quando sistêmico, e aí varia o nome conforme o tipo de agente utilizado. Pode ser hormonioterapia, quando os agentes são hormônios, quimioterapia, que vai ser o foco do nosso daqui para frente, ou as terapias-alvos, que mais para frente também vamos comentar um pouco mais. Voltamos o nosso foco agora à quimioterapia. Como que surgiu a quimioterapia? Chamamos aqui de quimioterapia clássica quando falamos dessa forma, entendo que são os agentes que causam danos às células. Então, no início, havia-se uma massa de células que cresciam deliberadamente no organismo e o pensamento era, precisamos de drogas que eliminem essas células tumorais. Só que lá no começo, os modelos experimentais para que se testasse novas drogas eram escassos. Ou seja, as primeiras drogas viriam naturalmente surgir de observações da natureza, de eventos, de fatos. E não foi diferente disso. Uma das primeiras drogas inventadas para o tratamento de câncer surgiu da observação do gás mostarda, através de uma exposição acidental durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados, ao qual um cientista resolveu analisar aqueles soldados que foram expostos ao gás mostarda e percebeu que nesses soldados houve uma diminuição significativa da contagem de leucócitos. Associando esse fato ao fato do câncer ser um tipo de crescimento deliberado de células, ele resolveu então aplicar esse tipo de composto químico no tratamento. Uma curiosidade nesse ponto, que um dos primeiros cientistas a utilizar esse tipo de compostos foi os nossos conhecidos Goodman e Gilman, do famoso livro de farmacologia, que é uma das nossas bases de ensino. Eles foram os primeiros cientistas a utilizarem o que depois nós conhecemos como os mostardas nitrogenadas no tratamento de câncer, tanto na parte de triagem como a extrapolação para a parte clínica. Só que qual que é o grande problema da quimioterapia clássica? A quimioterapia clássica ela não distingue o que é normal do que é tumoral. Ela afeta ambos tipos celulares e daí advém a maioria dos eventos adversos da quimioterapia clássica. Frequentemente vemos pacientes oncológicos que apresentam náusea, vômito, perda de cabelo, perda de peso, fadiga, anemia, constipação, diarreia, entre outros diversos efeitos colaterais. Esse gráfico ele demonstra um pouco da evolução da quimioterapia nos Estados Unidos, mas não deixa de ser uma realidade mundial, uma vez que os Estados Unidos estão na vanguarda do desenvolvimento de diversos agentes. Então, lá no início do século XX, pouco se sabia sobre câncer, pouco se tinha sobre modelos experimentais. E foi somente em 1912 que iniciaram os primeiros estudos com transplantes de tumor para animais e tiveram sucesso. Daí então houve um gap gigantesco de tempo, até 1935, onde esses modelos então passaram a ser bem-sucedidos e utilizados com mais frequência no desenvolvimento de novas drogas. Vejam, uma parte importante para se destacar nessa primeira metade do século são o desenvolvimento de algumas drogas que até hoje são usadas, como por exemplo o 5-fluoracil, datado de 1957, e em 1958 o metotrexato. Já a segunda metade do século XX, aí sim, nós temos um grande desenvolvimento da terapia antitumoral, principalmente a partir do ano de 1984, onde o governo americano investiu de forma maciça no seu Instituto Nacional do Câncer, principalmente pelo desenvolvimento de estudos na área de biologia molecular. E daí para frente, os avanços foram inúmeros, e alguns deles nós vamos comentar nos próximos slides da aula. Vale destacar aqui o primeiro anticorpo monoclonal criado, esse em 1996. Ele foi a primeira vez que ele foi anunciado, só que o imatinib, que foi esse anticorpo, teve a sua comercialização apenas a partir do ano de 2001. Os eventos posteriores a gente vai comentar ao longo da aula. Bom,
E o que hoje a gente entende por terapias modernas? O que as terapias modernas têm a oferecer para os pacientes? Essas terapias, elas vêm carregadas de um profundo conhecimento da biologia tumoral, bem como de inúmeros avanços, tanto em métodos científicos como tecnológicos de instrumentação e, o mais importante, bases de dados sólidas e que permitem uma análise computacional robusta de dados e o desenvolvimento de novas oportunidades, tanto para prevenção e tratamento dos novos casos de câncer e dos cânceres que já existem. Bom, basicamente, esse avanço todo nos permitiu sair do mundo de uma biópsia simples, onde nós tínhamos que isso é um tecido normal, ou se parece com um tecido normal, e isso é um tecido maligno. Isso, basicamente, era o estado da arte do diagnóstico do câncer. Esse tecido precisa, sim, ser submetido a alguma forma de tratamento, seja ele uma quimioterapia, cirurgia ou radioterapia, dependendo do tipo de tumor. Não se levava em consideração todo o complexo que um tumor tem. Bom, todos esses avanços também proporcionaram que a gente tivesse uma melhoria no que chamamos de vocabulário do câncer. Como que a gente se referia a um câncer anteriormente? Através dos sintomas, que eram rastreadores para que a gente procurasse o diagnóstico de câncer. Estou cansado, tenho dor, enfim. Descrições anatômicas, esse tumor ele tem 3 centímetros e está localizado no fígado ou nos rins. Essa descrição de parte do corpo, para se relacionar a um tipo de tumor, ela é feita desde 1850. Então veja que ao longo de 150 anos praticamente nada mudou. Até então, a revolução do conhecimento sobre a genética do câncer. A partir daí, então, nós começamos a falar de câncer com o seu background genético. O que o câncer tem a dizer ao nível genético? Além disso, passamos a considerar também o microambiente em que o câncer está envolvido. Antigamente, não se dava importância a isso. Simplesmente acreditava-se que aquelas mutações iriam desenvolver a doença de qualquer forma. Hoje não, hoje temos dados que suportam a ideia de que o microambiente é tão importante quanto as mutações para o desenvolvimento ou também para a regressão da doença. Então, de uma forma geral, passamos de uma visão bastante reducionista com relação ao câncer a uma visão mais complexa. Passamos a entender o câncer como um sistema complexo que está dentro de outro sistema ainda mais complexo, que é o organismo humano. Uma das ferramentas mais interessantes e que proporcionou diversos avanços no entendimento da biologia tumoral é o TCGA. O TCGA, uma iniciativa do Instituto Nacional do Câncer americano, que já gerou aproximadamente 2,5 petabytes de dados. Isso corresponde a mais ou menos 2.500 terabytes de dados. Numa equivalência rápida à quantidade de informação, 1 petabyte é equivalente a 212 mil DVDs. Então é muita informação, é muito dado para ser analisado. O mais, no meu ponto de vista, mais importante desse esforço foi que o TCGA já conseguiu elucidar, esclarecer para a gente a base genética de 33 diferentes tipos tumorais, dentre eles 10 tipos raros. E essa análise não é feita a um ou outro paciente, é com base em dados de mais de 11 mil pacientes submetidos, tanto esses pacientes portadores de doença como pacientes saudáveis. Outro dado bastante interessante que o TCGA fornece é a possibilidade de utilizar esses dados de 7 tipos diferentes de dados, utilizar esses 7 tipos diferentes para as diversas finalidades, tratamento, prevenção, estudo, elucidação da origem, etc. E quais são esses dados? Pelo TCGA, você consegue avaliar quais são os tipos de mutação presentes naquele tumor, bem como variação do número de cópias gênicas, o padrão de expressão desse gene, a metilação, o padrão de metilação desse gene, a presença de microRNAs, a codificação de proteínas e os dados clínicos. Outra ferramenta muito interessante que o TCGA proporciona é a criação de uma rede de um network de informações, onde as informações de um determinado tumor se conectam, podem se conectar com outros tumores ou com outras vias, proporcionando que haja um entendimento global daquele tipo tumoral e a elucidação de quais vias estão ativas e inativas, quais são importantes ou não importantes para o desenvolvimento tumoral. Bom, com base nesses grandes números de achados, analisando esses grandes números de informações
novos tratamentos deveriam surgir. E o que eu venho trazer para vocês hoje são o caso dos inibidores de PARP. Inibidores de PARP são moléculas aplicadas àqueles tumores que possuem mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Esses tipos de mutação estão relacionados a mais ou menos 20% dos tumores de mama e ovários hereditários. Como que funcionam os inibidores de PARP? Vamos ver. Em células normais, existem duas formas de reparar um dano ao DNA. Através da via de BR codificada pelos genes BRCA1 e BRCA2, ao quais as proteínas possuem o mesmo nome, e através da via induzida por PARP, por um conjunto de 17 enzimas. Como que isso funciona? PARP são enzimas guardiãs do genoma. Então, ao identificar uma quebra do DNA, a PARP se desloca até a lesão, a origem da lesão, e lá se fixa, sinalizando para que a maquinaria de reparo venha consertar o dano ocasionado. Em tumores onde apenas essa via é ativa, se nós conseguimos usar então um inibidor que bloqueia essa via, nós estamos condenando o tumor à morte, uma vez que não haverá outra alternativa de reparo. Já em células normais, sim, porque células normais não possuem esse gene mutado, ou seja, é um gene funcional, uma via funcional, e elas podem resolver a lesão através da via codificada por BRCA1 e BRCA2. Essa abordagem, esse tipo de abordagem, ficou conhecida na literatura como letalidade sintética e está sendo aplicada a diversos outros tipos tumorais que possuem mutações herdadas ou não, que são passíveis da aplicação desse conceito. Um dos exemplares do inibidor de PARP bastante conhecido, o olaparib, recentemente chegou ao Brasil, com o nome comercial de Lynparza, ao qual a AstraZeneca é detentora do registro no Brasil. O registro foi concebido aqui, muito recente, em 16/1 desse ano, aprovado para alguns tipos de carcinoma de ovário seroso de alto grau e outros dois tipos, como o carcinoma de trompa de Fallope e o carcinoma de peritônio. E qual é a tendência, então, das terapias modernas? Bom, então, com esse número avanço no conhecimento da biologia tumoral, surgiu um termo na área do câncer que ficou conhecido como Precision Medicine, que nada mais é que o método de tratamento e prevenção deve levar em consideração a variabilidade genética daquele paciente, a variabilidade ambiental, o ambiente ao qual ele está exposto e seu estilo de vida. Ou seja, um paciente com as características X, ele deve receber um medicamento que trata as características X. Isso não é nada de novo na área da saúde. A gente pode comparar isso, por exemplo, à necessidade de uma transfusão de sangue. Você, portador de um tipo X de sangue, só pode receber uma bolsa daquele que seja compatível com o seu tipo sanguíneo, não de outra forma. Só que isso em câncer era muito difícil antigamente, e é nesse estado que nós nos encontramos hoje. Só que qual que é o grande problema disso? E aí nós começamos a falar dos desafios dessa área. É o custo. Novas tecnologias, diversas elas que nós citamos anteriormente, custam caro, mas muito caro. As novas drogas para o tratamento de câncer têm uma média de custo anual de aproximadamente $100 mil. E aqui a gente vê algumas notícias que nos assustam. Por exemplo, essa. Nova imunoterapia custa aproximadamente $1 milhão por ano. Ou a outra de baixo, o alto preço das drogas anti-câncer, um dos grandes problemas dos sistemas de saúde. E aí, outras notícias. 3 novas drogas aprovadas em 2012 pelo FDA. Um exemplo, o ponatinib, com um custo de aproximadamente $138 mil anualmente. Um aumento que existiu até mesmo para o imatinib, antigão lá de 2001, que no começo custava apenas $30 mil por ano, passa hoje a custar por aproximadamente $92 mil por ano o seu tratamento. Outro bastante assustador é o nivolumab, recentemente chegado ao mercado brasileiro. E esse dado ainda, para mim, mais chocante. Cada miligrama da droga custa aproximadamente $28. E esse outro, ipilimumab, com um preço por miligrama de aproximadamente $157. Então nós estamos falando de uma outra escala
de custo por tratamento de pacientes. Isso nos leva a crer: será que o preço dessas drogas está correto? Será que as indústrias não estão ferindo pacientes, deixando de curar pacientes por conta de vantagens monetárias? Será que os sistemas de saúde vão aguentar tanto custo? É sustentável? Uma outra notícia que chama a atenção é que em 2012, 12 das 13 novas drogas aprovadas com indicações para câncer, elas tinham um preço de custo acima de $100 mil, a $100 mil, por ano para a terapia. Só que a gente pensa, isso é injusto, não vai ser possível, não é sustentável, mas também precisamos responder a seguinte pergunta: qual seria o preço justo por uma inovação? Esses são pontos que a minha apresentação eu gostaria que ficassem para que vocês pensassem e discutissem. Outro ponto importante que eu quero deixar da minha apresentação para que vocês pensem é: de onde vem a inovação? Quem são os grandes agentes inovadores? De onde a maioria do conhecimento brota? Por que nessas instituições muitas vezes não são investidos dinheiro? Então eu deixo simplesmente essa notícia, que é o último episódio de uma série que o Fantástico exibiu sobre inovação, onde um professor do UFF, que é a Universidade Federal Fluminense, relata a sua história, onde ele esperou 13 anos para conseguir uma patente de um medicamento que ele havia criado. Então, pensem sobre isso, reflitam e vamos discutir mais. Gostaria de agradecer ao CRF pela oportunidade de estar aqui hoje, parabenizar a instituição pela iniciativa e dizer que espero ver aqui novos colegas, outros farmacêuticos que venham trazer mais conhecimento, aquilo que trabalharam na vida, aquilo que fazem, com o intuito de a gente fortalecer a nossa classe. Deixo aqui um grande abraço e até uma próxima.